Bom dia, boa tarde, boa noite, investidor. Sejam todos muito bem-vindos ao canal. Meu nome é Felipe Torres, sou consultor de investimentos CVM e hoje nós vamos analisar os principais pontos do mês de agosto do relatório do BODB11, o fundo de infraestrutura gerido pela Bocaina. Mas antes disso, convido vocês a lerem aqui embaixo na descrição do vídeo todos os serviços de investimentos que eu ofereço, começando pela consultoria em investimentos. Se você tiver interesse que eu monte uma carteira do zero para você ou analise sua carteira de investimentos, ou até mesmo ter um acompanhamento mensal durante um ano comigo, me chama no WhatsApp que a gente conversa por lá. Tenho certeza que você vai gostar bastante do resultado que a consultoria pode te proporcionar. Lembrando que eu sou consultor de investimentos CVM, então posso fazer recomendações de ativos de forma individualizada, sempre respeitando o seu perfil de investidor e o seu objetivo com os investimentos. Convido você também a entrar para a nossa comunidade VIP do WhatsApp, a tornar-se membro do nosso grupo aqui do YouTube. Para isso basta você clicar no botão contido aqui embaixo, tornar-se membro, ou então na descrição do vídeo tem um link para você poder ser direcionado para a página e fazer o seu cadastro. Aqui embaixo na descrição também tem todos os benefícios que os membros possuem. Convido você também a entrar para a nossa comunidade aberta do Telegram. Aqui embaixo tem um link na descrição do vídeo. E por fim, não deixe de conhecer meu livro Renda Passiva, O Caminho para a Liberdade Financeira. Tenho certeza que você vai gostar bastante do conteúdo que você vai encontrar no livro. São aproximadamente 100 páginas com uma linguagem super fácil de ser compreendida, justamente para que você possa colocar em prática todos os ensinamentos que tem no livro. Feitos os avisos, vamos lá para os principais pontos do mês de agosto do BODB11. A última distribuição que o fundo fez no dia 6 de setembro foi de 9 centavos. E aí muita gente ficou se perguntando, mas por que uma distribuição baixa? A inflação do mês veio muito baixa. A gente teve uma inflação de 0,2%. Então isso daí reflete diretamente nos ativos que são indexados ao IPCA. Mais para frente, quando a gente vier a ter um aumento na inflação, a probabilidade de que essa distribuição volte para a casa dos 10 centavos é bastante grande de ocorrer. Esses 9 centavos representa um yield anualizado equivalente a 12,4% relativo ao fechamento do mês de agosto, que seria R$ 9,20. A cota patrimonial do fundo no final de agosto estava em R$ 9,03. Isso daí ocasionado por conta da abertura que a gente viu ocorrer no mês de agosto, a abertura na curva de juros. Então, como o fundo ele tem uma duration mais longa, a gente vê aqui que a duration do fundo está em 5,7 anos, e está em 5,7 anos porque parte do capital ainda está em caixa. Porque quando o fundo estiver todo alocado, no passado, quando ele estava todo alocado, a duration fica ali em torno de 6 a 7 anos. Então, quanto maior for a duration, mais sensível o fundo fica à abertura e fechamento da curva de juros. É o que ocorre aqui com a cota patrimonial do fundo. Mais para frente, quando o cenário fiscal do Brasil melhorar, enfim, vamos ver quando é que isso aí vai acontecer, mas quando acontecer, a tendência é que a gente tenha um fechamento na curva de juros e aí a cota patrimonial do fundo volte a subir. Claro, não é somente o cenário fiscal, existem outros componentes, outros fatores que influenciam nessa questão de abertura e fechamento na curva de juros, mas hoje em dia o que está fazendo bastante peso aqui nesse problema que nós estamos vendo interno é justamente essa questão fiscal, o gasto desenfreado que esse governo está tendo, não está tendo responsabilidade nenhuma com questão de controle de gastos e assim vai. Então tudo isso reflete num prêmio maior que os investidores exigem para emprestar dinheiro para o Brasil, que nada mais é que, enfim, quando se investe em títulos públicos federais, você está emprestando dinheiro para a União. O carrego da carteira do fundo está em IPCA, mais 9,19%. Lembrando que esse carrego aqui é somente dos ativos de crédito privado, então está levando em consideração o caixa do fundo. Atualmente, o fundo está com 84,2% do patrimônio dele alocado em títulos de crédito privado. E aí lembrando que o BODB ele também tem uma parte pequena, mas tem uma parte alocada também em CRI, então não somente em debêntures. Esse pagamento de 9 centavos que o fundo fez, ele representa um yield mensal de 0,98%, tendo por base a cota de mercado, que foi R$ 9,20 no final de agosto, como a gente viu mais em cima.
Desde o início do fundo, ele já distribuiu R$ 3,74 por cota, o que equivale a um dividend yield em termos anualizados de 15,5%. Nos primeiros 15 dias de agosto, o fundo já havia realizado um investimento de 177 milhões de reais, então boa parte já do que havia sido captado na última emissão do fundo, e aí esse valor ele foi investido em 5 empresas, em debêntures de 5 empresas. O valor restante, que ainda não foi alocado, vai ser investido em uma debênture via mercado primário, e aí já vem informando aqui que vai ser no dia 16 de setembro, e aí trata-se de uma emissão da Sul Concessões com rating AA, com spread de 3% acima da NTNB. E aí aqui vem um ponto importante, que é um grande diferencial dos fundos que originam e estruturam os ativos que compõem o portfólio, como é o caso do BODB, como é o caso do CADIF também, que são os dois ativos que mais trabalham com essa parte, de estruturação, originação, carrego dos ativos, e eles vêm trazendo aqui um comparativo, porque esse ativo que vai ser incorporado na carteira agora em setembro, ele possui um rating AA, que é um rating muito bom, e ele tem uma rentabilidade, uma taxa de retorno também bastante interessante, principalmente quando comparado ao nível de risco desse ativo, já que ele tem um rating AA, ele possui um spread de crédito de 3% acima da NTNB. E aí eles pegam aqui como exemplo uma empresa do mesmo setor com rating AA-, ou seja, com uma nota inferior, uma nota de crédito inferior, e negocia com spread de 1,7%. Então, aqui no caso do BODB, ele tem uma nota de crédito maior, e ele tem também um spread maior. Então, você consegue ter um risco menor e um retorno maior, o que na verdade, quando a gente na grande maioria dos investimentos é o contrário, Quanto maior for o risco, maior tem que ser o retorno, por conta da questão ali de equivalência, Então aqui no caso, você tem um ativo com uma nota de crédito bastante alta, AA, e com um spread maior do que, por exemplo, essa aqui que foi colocada como comparativo, que tem uma nota de crédito menor e que vai ter um spread ali aproximadamente de 1,3% abaixo do que o fundo conseguiu, E aí a gestão vem informando que eles devem concluir as alocações conforme planejado em apenas 45 dias, um mês e meio. Então, foi feita uma captação, aqui em cima eles vêm informando que a captação foi de 262 milhões nessa quinta emissão, e em um mês e meio eles conseguiram alocar todo esse capital. Aqui a gestão vem trazendo um ponto interessante. A gente viu recentemente, nos últimos dias, a cotação do fundo caindo de forma considerável. E aí eles vêm trazendo aqui um estudo que foi realizado, um histórico ali do fundo, porque em junho, dia 3 de junho de 2024, a cotação do fundo estava próxima ali de R$ 9,40. E agora, no dia 2 de setembro, quando foi que, o último dia que eles viram, hoje quando eu estou gravando, no dia 13 de setembro, as cotas chegaram a ser negociadas próximo ali de R$ 8,84, R$ 8,83, então está até mais abaixo do que esse valor aqui, mas foi uma queda expressiva, de 9,40 para 8,84, principalmente por conta do histórico que o fundo vem tendo, ele vem informando que nos últimos 3 meses a cota foi negociada em média a R$ 9,28, então ficou bem abaixo dessa média, tá? E aí eles vêm trazendo aqui, claro, na gestão do fundo, na visão do fundo, melhor dizendo, e aí cada um tem que saber fazer essa análise para poder ver se é interessante ou não, de acordo com a estratégia de cada um, com o perfil, o objetivo, e assim vai. Mas eles vêm trazendo aqui um ponto importante, que nesses últimos meses o fundo ele vem negociando com ágio
em todos os meses, né? Então a gente vê que o ágio de janeiro, fevereiro, o maior aqui foi em junho, que ele estava com 4,2% em relação ao valor patrimonial dele, e agora em setembro ele está com um deságio de menos 1,1%. Então a gestora, né, o relatório vem mostrando aqui que isso pode ser uma oportunidade, já que os fundamentos do fundo permanecem o mesmo, não tem nenhum problema de crédito com o fundo. Como eu falei no início do vídeo, ele fez um pagamento menor, porque ele sempre vem pagando, né? O pessoal já se acostumou com o pagamento de 10 centavos do fundo, e nesse último anúncio que foi feito, que foi realizado o pagamento no início de setembro, ele pagou 9 centavos. Mas as pessoas se esquecem que a gente teve uma inflação muito baixa nesse período, e isso daí tudo reflete nessa distribuição que o fundo fez em setembro. Nos próximos meses, quando o IPCA vier mais alto, a tendência é que a distribuição do fundo volte para o que estava sendo feito antes de 10 centavos. Então, cada um, né, faz aí análise para ver se compensa ou não. Ainda nessa linha, o fundo trouxe aqui um comparativo com alguns fundos, quando ele faz um comparativo de spread líquido da carteira, né, do carrego aqui, do BODB com outros fundos. Então, por exemplo, o BODB está com um spread líquido em relação à NTNB de 1,84%, em relação à NTNB de duration equivalente aqui, que é 2030. Tá? E aí vem trazendo, né, um comparativo com outros fundos. Então, outros fundos, tem inclusive alguns fundos, né, que tem um spread líquido aqui até negativo, quando comparado à NTNB equivalente. Como a gente falou mais em cima, o yield médio da carteira do fundo, somente na parte de crédito privado, no final de agosto estava em IPCA mais 9,19%. Se a gente leva em consideração a parcela do fundo que está alocado em caixa, essa taxa ela vai para IPCA mais 8,73%. No final do mês de agosto, o fundo estava com um patrimônio líquido de 586 milhões de reais e uma base de cotistas já superando os 27 mil investidores, que já é uma base de cotistas já bastante expressiva, principalmente quando a gente fala sobre fundos de infraestrutura. Então já é uma base de cotistas ali muito relevante. No mês de agosto, o fundo teve uma liquidez de praticamente 32 milhões de reais, o que representa uma média diária de aproximadamente 1.444.000 reais. Aqui nós temos a tabela de sensibilidade do fundo. Então, como eu falei, né, hoje o fundo ele chegou a ser negociado ali por R$ 8,83, R$ 8,84. Então vamos botar aqui no meio dessa daqui, né? Então tá com uma taxa, com uma TIR líquida ali de aproximadamente IPCA mais 8,28%, 8,29%, algo próximo disso daí, tá? O que representa, né, um spread líquido de aproximadamente 1,86% quando comparado à NTNB de mesma duration, que seria a NTNB de 2030. Lembrando que essas taxas aqui já são taxas líquidas, tá? Tanto a TIR quanto o spread. Desde o início do fundo, ele apresentou um retorno total, já levando em consideração as amortizações que foram realizadas, né? Tanto a amortização de principal quanto de rendimento, de 33,4%. Nesse mesmo período, a NTNB 2030, 25%. E isso representa uma diferença de 8,4% a mais para o fundo, né? Então o fundo conseguiu ter ali uma rentabilidade de 8,4% maior do que a NTNB de 2030. No final de agosto, o fundo contava com 22 ativos de crédito privado no portfólio. Aqui nós temos a divisão por setor. Então a maior concentração está aqui no setor de saneamento, com 21%, depois energias renováveis, né, com 11%, a parte de fibra, que seria a parte de telecomunicação, né, que é a parte de fibra ótica ali, 11%, transmissão 9%, rodovias 9%, óleo e gás 8%, outros setores representam 7%, portos 3%, transporte 3%, torre 2% e possuindo em caixa, como a gente viu, 16%. Aqui nós temos a exposição consolidada por rating.
Então a maior parte da carteira está alocada em ratings do nível A, que vai do AAA até o A-, possui aproximadamente 21% em ativos que não possuem rating e 15,8%, né, arredondando 16% do capital alocado em caixa. Aqui nós temos o portfólio do fundo, então depois quem tiver interesse, basta dar um pause para poder ver aqui como é que está, né, a distribuição do fundo, a concentração em cada um dos ativos, as taxas. Eu deixei separado aqui a debênture que está com a liquidação prevista para agora dia 16 de setembro, que a gente viu mais em cima, né, que seria ali das subconcessões no setor de saneamento. Então, ela vai ter ali uma taxa de IPCA mais 9,45%. Como a gente viu, um spread de 3% sobre a NTNB, duration de 8 anos e rating AA. Bom, para hoje era isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se tiverem gostado, peço para que, por favor, deixem seu like, se inscrevam no canal. Não deixem de ativar o sininho para que vocês recebam as notificações dos vídeos que são postados aqui diariamente. Se quiser também deixar aqui embaixo nos comentários o que você achou dessa última distribuição do fundo, né? Quais são as suas expectativas para as futuras distribuições, se você acha que no preço atual o fundo é realmente uma oportunidade ou não, deixe aqui embaixo nos comentários que a gente interage ao longo dos próximos dias. Se você também tiver alguma sugestão de ativo para ser analisado, então algum tema específico para ser abordado, por favor, deixe aqui embaixo nos comentários, porque certamente será atendido. Qualquer feedback que você tenha, com elogio ou crítica, por favor, também deixe aqui embaixo nos comentários, porque isso ajuda muito a melhorar a qualidade do canal. O meu muito obrigado a todos vocês que ficaram comigo até aqui. Desejo a todos bons investimentos e até a próxima.